Nesse momento, gostaria de chamar ao palco Igor Tobias, que será o moderador do próximo painel, A Importância dos Dados em Eventos. Igor se define como Community Builder e Mice Believer. Há 25 anos no mercado de live marketing, já atuou em diversas frentes dentro deste cenário. Igor é graduado em turismo com MBA em marketing. Atualmente é diretor-geral na MCI Brasil, presidente do Comitê de Relações Sustentáveis da Ampro e embaixador da comunidade LAMEC. Bem-vindo. Obrigado, Lívia. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite já, deve estar quase de noite já. E eu vou já começar, o tempo está curto, vou começar convocando a mesa aqui que vai dividir comigo. Vou começar, então, pelo Alexandre. Ele é formado, Ale, vem para cá, ele é formado em Relações Internacionais, CEO da Events. Mais importante do que ser CEO da Events, é super parceiro da MCI. Bacana, Ale, obrigado por ter aceito o nosso convite. Tem mais de 10 anos de experiência, é uma referência no cenário nacional, ao vivenciar essas diferentes mudanças aí de tecnologia. Ele é um dos pioneiros aí em tecnologias para eventos. Ele começou a empreender nesse segmento em 2011, é um apaixonado por tecnologia. Acredita que há muito ainda para ser criado e feito de forma diferente nos setores tanto de evento como turismo, que ainda utiliza soluções do século passado. Você tem razão. E sabe que a Events pode ser uma dessas lideranças desse movimento tecnológico. E já vou começar agradecendo você. Você acabou de ver a Lígia falar. E aí, a Events está preparada para esse momento metaverso que está chegando aí? Por favor. Não, ainda não. Dá ligar o microfone dele. Microfone 5. Vai lá. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Obrigado, Igor. Obrigado, MPI, pelo convite. Sim, né, estamos nos preparando, mas como disse aí essa intro, a gente acredita que tem muita coisa ainda que... A pandemia andou muito, né, fez com que a gente andasse muito, mas acho que se tem uma coisa que eu sempre falo e sempre defendo é isso, o que a gente vai estar usando, não só em eventos, mas acho que tudo, gente, 10, 15 anos é muito diferente do que a gente tem hoje. E ver pessoas falando como a Lígia aqui, sensacional, bom saber que tem mais gente pensando isso, e é muita gente, né? Então, a gente está falando em mais ou menos 10 anos, mas não é daqui 10 anos a gente vai começar a ver isso. A gente vai começar a ver agora e ele vai evoluir para chegar lá. Então, sim, a gente acredita demais e a gente está se preparando cada vez mais e apresentando coisas. Então, muitíssimo obrigado, um prazer enorme. Depois eu vou voltar uma pergunta sobre esse assunto. Mas vou chamar também o Ney Neto, um dos primeiros profissionais a integrar a operação da MCI, se não o primeiro, aqui no Brasil, há 12 anos atrás, né, Ney? Foi presidente do capítulo brasileiro da MPI também foi diretor de inovação da Campus Party, expert em tecnologias de marketing, eventos, comunicação, responsável pelo programa de inovação e relacionamento com startups da MCI. Ele é músico, produtor musical, concilia uma carreira artística com shows, aulas, palestras pelo Brasil e exterior, é embaixador da comunidade LAMEC também, e além disso que ficou faltando aqui no teu currículo, também é um negociador de NFTs e criptomoedas. Perfeitamente. Que passa metade do tempo já no metaverso. Legal, Ney. Obrigado, parceirão, por ter aceito aqui o nosso convite. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje como as tecnologias estão impactando o mundo dos eventos, né? A gente fala muito o quanto acelerou, né? A transformação digital foi acelerada pela pandemia. Não dá para dizer que é uma coisa boa, mas é um fato que aconteceu. E, enfim, eu queria começar procurando agora entender, nessa primeira parte da nossa conversa, o que acelerou efetivamente? Quando a gente fala de tecnologia de eventos, né? O que efetivamente a gente está entregando para os clientes que a gente não entregava antes da pandemia? Ou seja, qual que é o valor que as tecnologias, a Events e outras tecnologias, está entregando de fato lá para o cliente? Então, Igor, a gente não é só eventos, né? Não é só o nosso setor, mas a gente acho que status quo e zona de conforto sempre dominam muito, assim. Então,
como disse aí a breve introdução, a gente está nessa desde 2011, entregando tecnologia para eventos. E a gente sempre viu muita barreira, muito por sempre foi assim, sabe? Tipo, não, estou acostumado, sempre foi assim. Então, a gente vê, né, sempre são conquistas, são diminuindo barreira aqui, barreira ali. Mas o que eu acho que esses últimos 18 meses trouxeram foi meio que não tinha outra opção. Tipo, a adesão meio que foi obrigatória. Agora, estava todo mundo em casa, estava todo mundo proibido de sair. Então, agora, ou você se adaptava ou você não ia existir. E as empresas não iam parar, empresas e promotores não iam parar de entregar eventos, de entregar conteúdos. Então, tudo que aconteceu iria acontecer, só aconteceu de fato de uma forma muito mais rápida. E o que é tudo isso. A gente já tinha, né, quando a gente fala hoje com clientes, eles falam, não, para a gente antes, híbrido era só transmitir para quem estava em casa o mesmo conteúdo. E agora não, é uma questão de experiência. Então, quem está no presencial tem que ter uma experiência incrível, experiência fantástica, como está aqui, mas quem está em casa, quem está acompanhando de outros lugares, também tem que ter uma outra experiência tão incrível quanto, com o mesmo acesso a conteúdos, a lugares, a marcas, a parceiros. Então, o que eu acho que a pandemia acelerou foi muito isso, assim, foi essa entrega e essa adesão muito grande ao digital, que já ia eventualmente acontecer, mas que mais e mais pessoas abriram a cabeça para aceitar e abraçar e entender que essa é uma realidade e principalmente ver as vantagens, né? Que a gente sempre falava, tipo, quem vem primeiro vê a vantagem meio que não sai mais, não vai voltar atrás. Só que era muito difícil vir primeiro, sabe? Então a adesão, ela acontecia, mas ela acontecia muito gradativamente. E com a pandemia teve esse abraço maior, muito por obrigação, mas agora a gente acredita com certeza que veio. Ou seja, é uma conquista cultural, ou seja, a transformação cultural aí de como que a gente se relaciona com os eventos tem uma conquista. Ney, agora pensando realmente em dados, o que a gente está entregando em termos de dados que a gente não entregava antes? Então, vamos imaginar que um evento presencial, no passado, a gente sabia se a pessoa ia ou não, se a gente tivesse lá algum sistema de leitura de crachá, a gente sabia palestra que a pessoa assistiu, que o atendia assistiu, né? Ou seja, a gente tinha alguma coisa de dados. Onde que a gente cresceu aí? Onde que a gente evoluiu? Que dados que a gente está conseguindo captar e analisar? Eu acho que a gente avançou uma casa, né? Se eu posso dizer assim, a gente evoluiu na questão da captura de dados, né? Então, a gente já fazia isso antes como organizador de eventos, né? A gente tinha o registration, a gente coletava dados do público, né? Logística, viagem, transporte, a gente coletava já dados. Agora a gente avançou uma casa. Então a gente tinha muito desejo lá atrás de capturar, por exemplo, reações do público. Quero saber se esse público aqui está feliz ou não, se está entediado ou não, se eles estariam, se tivesse uma plaquinha na mesa de cada um, se eles estariam levantando um coraçãozinho ou um balãozinho de não aguento mais, né? E o digital permitiu isso, a gente conseguir acrescentar algumas camadas de análise, de captura de dado, que inclui a reação do público durante uma transmissão. Outra coisa é o envolvimento desse público com uma marca, porque agora você quando consolida, por exemplo, no caso da Events, né, nós temos um cliente que faz 200 eventos dele dentro da Events. Então, depois de um tempo, Igor, você começa a aprender sobre o teu público. Hoje, no caso desse cliente que eu estou mencionando, que é uma farmacêutica, eu sei se o doutor Ney, ele tem um grau de relacionamento com esse cliente frio, morno ou quente, porque eu consigo analisar toda a jornada desse profissional de saúde com a marca que está convidando ele para diversos eventos através do dado. Então, eu diria que, para começar assim, devagar, eu diria que a gente avançou nisso, enxergar mais a gestão consolidada de dados, porque era uma coisa muito pulverizada. Num evento, meu registration é um software, no outro eu não faço nem registration. A gente cansava de chegar em evento, ainda tinha o papelzinho ali, prazer, seu Ney, bem-vindo, pega seu crachá e dá um check na folha de papel ali, que foi impressa do Excel. Então, isso tudo mudou e a gente avançou a casinha na captura de dados. Tem campo ainda para a gente conversar sobre o que fazer com esses dados, né? Então, essa era a minha próxima provocação. Se a gente pensar agora que a gente está captando dados, a gente está pegando reação, a gente está pegando uma série de coisas, o que vocês dois já viram efetivamente, ou que exemplos que vocês podem dar que aconteceram, que o cliente viu o dado e mudou alguma coisa na sua estrutura? Sei lá, olha, eu não vou fazer mais meu evento às 4h30 da tarde de sexta-feira, vou fazer ele às 2h
de quinta? Ou seja, que exemplo prático que vocês podem trazer de uma captura de dados, uma análise de dados que mudou efetivamente um comportamento do cliente? Peguei agora. Esse exemplo aqui foi perfeito que você falou, né? Esse mesmo cliente nosso, o dado ele expõe a verdade, ele rasga o véu. Então, alguns marketeers, né, que a gente chama, eles têm até um pouco de medo do que o dado vai entregar, né? Então, esse cliente, por exemplo, fazia muito evento de sábado de manhã e existia um common sense na cabeça dele. A indústria é assim, os outros laboratórios também fazem, é bom para o médico. O que essa gestão consolidada de dados começou a mostrar é que esse achismo que tinha se formado de que a indústria é assim que funciona, não era real. E aí o cliente tomou a decisão de não fazer mais eventos aos sábados. O que acontece? A curva de adesão aumenta. Então, quando você começa a olhar a massa de dados e tomar decisões preditivas e mudar a curva do que você está oferecendo a partir dessas análises, aí você está usando bem o dado, você está mudando o seu formato de negócio. Olha, acho que você me deu um exemplo outro dia que era uma base muito ruim de mailing que o cara tinha, e aí na hora que vocês começaram, como é que foi? Ou algum outro exemplo? Não, tem de fato todos esses exemplos, e essa pergunta é muito boa nesse painel aqui, porque estar no digital, né, e esses últimos 8 meses foram 100% digital, mesmo por falta de opção, ele trouxe a obrigatoriedade e esse conforto de agora está tudo ali, eu vou saber todos os eventos, todas as pessoas, que hora foi, que hora entrou, que hora saiu, como é que foi a reação, nota de pesquisa de satisfação, então assim, absolutamente tudo está lá. Então hoje o problema não é ter acesso aos dados, não é ter os dados, é literalmente saber o que fazer com eles. Porque no começo vinha muito de emoção, putz, é muito dado, olha aqui, eu tenho 80 dados, e tipo, beleza, o que eu faço com isso agora, sabe? Então eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que a gente tenta bater demais na tecla, que não adianta você ter todos esses dados, você precisa saber o que fazer com eles. Então a gente tenta, no onboarding de cada cliente, trazer essas ideias e conversar mesmo. Ó, você vai ter, tá aqui uma lista de 80 coisas que você tem a cada evento, na soma dos seus eventos. Beleza, o que você vai fazer com isso? O que você pretende fazer com isso? E muito em termos de objetivo, tipo, por que você faz eventos? Ou por que você faz esse evento? Ou essa série de eventos? Antes do evento, pensar quais resultados você quer obter. Qual é uma pergunta que a gente gosta muito? Qual a definição de sucesso para você? Tipo, passando esse evento, como a gente vai saber se ele deu certo? Então, ao fazer todas essas perguntas e provocar essas reflexões, no final do evento, a pessoa vai saber atingir ou não atingir. Porque quando a gente estava só fora do digital, só no presencial, isso era muito difícil. Tipo, fiz um evento, foram 120 pessoas, fiz lá uma pesquisa de satisfação e 25 responderam, tipo, e aí? O que você vai fazer com isso? Então, acho que isso é o mais importante de tudo. Então, aproveitando essa sua pergunta para isso, porque sim, tem muitos cases desses, mas até, sei lá, produto que as pessoas achavam que, putz, isso aqui vai trazer 500 pessoas, trazia 30, e aí eles viam que a base não era tão engajada, ou que não estava tão atualizada quanto eles pensavam. Ou até essa questão, por exemplo, como o Ney disse muito bem, a gente tem um rating de participantes, né, de convidados do seu evento, que a gente dá uma nota de 0 a 10 de quão engajado com a sua marca aquele participante está. Então, eles podem, por exemplo, fazer ações específicas para notas específicas. Então, eu tenho 1000 participantes nos meus eventos nesse mês, esses 300 aqui são nota 10, então legal, eles estão engajados com o digital, eles vão nos meus eventos, etc. Esses outros 200 aqui são nota 2, cara, ele não vem, eu já tentei chamar ele para um evento de manhã, à tarde, à noite, no sábado, na terça, esse cara não vai no meu evento digital, eu tenho que mandar o representante, a força de vendas, ir lá falar com ele, ele ainda é um cara que vai me atender o telefone, vai me receber no escritório. Então, tudo isso, dados ensinam, e é isso, não adianta ter o dado, você precisa saber o que fazer com eles. Maravilha, muito bom, muito bom. Bom, a gente está ensaiando aqui um retorno para o presencial, né? Acho que todo mundo que entrou aqui, falou aqui no palco, ressaltou isso, que delícia estar aqui e tudo mais. Mas os gestores estão preocupados em dar passo para trás? Ou seja, vocês já perceberam em algum gestor, putz, mas agora eu vou para o presencial, eu tenho todas as informações legais, e aí eu vou para o presencial, como é que eu faço? Eu vou deixar de fazer essa captura de dados agora, eu vou perder, eu vou deixar de continuar, ou seja, é um passo para trás, e aí a minha pergunta nesse sentido é, os gestores sim ou não estão preocupados, e quais as possibilidades que a gente tem? Quais ferramentas hoje a gente poderia ter efetivamente para poder estar medindo dados aqui agora, por exemplo? Tem um pouco de preocupação, sim, porque o pessoal percebeu que é mais fácil na plataforma digital
capturar o dado, né? Coletar o dado. Agora, aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer uma enquete com todo mundo e somar o resultado de quem votou online com quem votou aqui, como nós faríamos? Então, o desafio agora é a consolidação, né? Algumas técnicas de transmissão, por exemplo, que a gente está usando hoje. Os meninos aqui da R1 estão fazendo essa transmissão linda, estão usando o Vimeo, né, por exemplo, que é um software de streaming. Isso vai fazer com que o público que está lá em casa receba isso que eu acabei de falar agora, daqui 14 segundos. Então, se eu faço uma tomada de dado agora, em tempo real, eu tenho que compensar isso. É por isso que o roteiro no evento híbrido é tão importante. Você tem que pensar na experiência de quem está aqui e na experiência de quem está online. Então, o gestor está com essas preocupações na cabeça, né? Como é que eu vou fazer para consolidar o dado do online com o físico? Empresas como a do Ale, o Events, já estão saindo na frente em programar esses features para que esse público que está aqui interaja com quem está online. Então, já tem essas coisas. Uma outra coisa que volta um pouco à moda, agora vou até entrar no espaço da Lígia aqui, vou ser um pouco futurólogo aqui, assim. Existiam muitos estudos sobre tecnologias de empatia. Né? Quem foi lá no LAMEC, quando foi dentro da Campus Party, a Pop Cran era uma speaker, ela é pesquisadora do laboratório Doble, né? O que ela falava para a gente lá? Que vai chegar um momento onde eventos, e o TEDx já fez isso, captura a reação da plateia através de inteligência artificial, leitura do traço, sinais biológicos. Vai demorar muito? Então a gente está falando, ali já falou... Temperatura corporal. Temperatura corporal. Se você está satisfeito com a mensagem que você está recebendo pelos seus traços. Então esses estudos vão voltar, principalmente agora que a gente entra numa fase touchless. Por exemplo, você vai ter painéis nos eventos, nas exposições, que o público não precisa encostar, ele faz assim, meio Minority Report, ou então ele usa o eye tracking, ele faz as escolhas dele com o olhar. A Duty Free já está instalando em todas as lojas painéis de seleção de produtos que você aciona com o olhar. Então, esses é o novo mundo da captura de dados, né? Através de gadgets, dispositivos de interatividade, que o público se diverte, não necessariamente tocando, e mais essa consolidação de dados entre o virtual e o presencial. Eu falei bastante aqui, né, um pouco de futurismo, mas é por aí, né, Ale? Vocês estão estudando pra caramba, desenvolvendo solução para isso. Exatamente, né? Acho que respondendo, sim, eles estão preocupados, acho que é um sentimento geral essa preocupação, porque ninguém quer perder tudo que ganhou nesses últimos 18 meses, é o que eu falei no começo. Todo mundo entendeu o valor que tem estar no digital, todo mundo entendeu o valor que tem ter os dados e ter todos os dados que eles puderam ter. Por outro lado, o participante quer ir para o presencial, e agora? Exatamente, e aí a bucha é nossa, né? Tipo, os clientes estão, cara, se vira, vai dar seu jeito, dá seus pulos. Então é isso, não é uma opção, vai acontecer, tem que acontecer, e a minha visão, eu estou muito alinhado aí com o Ney, com a Lígia, dessas visões de o que vem a seguir, 2025, 2027, 2030, mas para mim quem ganha 2022 é quem fizer melhor essa junção do presencial com o digital. E quando eu digo junção é isso, não é o simples, não é eu vou ter só a tecnologia do RFID ou um QR Code na entrada, que é o que a gente tinha em 2019. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que literalmente o mundo inteiro ainda está no mesmo lugar, assim, tipo, ninguém ainda fez um grande breakthrough, uma coisa muito incrível e é isso, tá aqui a tecnologia que ganhou. Tá todo mundo igual a gente, exato, testando, pensando o que vem a seguir. Então, assim, para mim, 2022 é isso, é acertar a mão e trazer soluções que realmente tragam resultados. Legal. Bom, a gente está chegando aqui no final, mas eu não queria terminar isso aqui sem falar um pouquinho do futuro, né? Então, minha pergunta é, o que a gente pode esperar das tecnologias para eventos para os próximos anos? Quais dados a gente vai captar? Que valor que a gente vai entregar? Conta um pouco da sua estratégia aqui em público, Ale, do que você está aprontando, Ney, o que você está vendo, ou seja, o que os gestores de eventos, de marketing, das empresas podem esperar das tecnologias nos próximos meses, nos próximos anos? Vou apresentar a minha visão desse tema. Talvez seja até um pouco paradoxal para o pessoal aqui, mas é a minha opinião, né? Como é que faz aquela fala, aquele disclaimer? Essa opinião não representa os organizadores do evento, nem a Almenat, nem a R1, nem a MCI, é a opinião do Ney, tá?
Mas aqui na sala a gente tem o Cauã Amorim, por exemplo, que é uma referência nacional em blockchain. Não sei se vocês sabem, o Cauã Amorim está ali no fundo. Ó, Cauã, dá um oi aí. O Cauã Amorim está ali. Esse cara é o papa do blockchain no Brasil, gente. Então, minha visão sobre o futuro, Igor, para essa história dos dados. Acho que a gente vai continuar fazendo o que a gente aprendeu a fazer agora no digital. Isso não se perde, vamos continuar coletando os dados. Mas no presencial, a gente vai desencanar um pouco dessa pira que a gente está de eu tenho que coletar mais dados, eu tenho que saber o que esse público está pensando. A gente vai fazer um outro caminho, uma outra via. Desromantizar um pouco esse desespero do meeting planner, do marqueteiro, de saber sobre o público, saber o nome de todo mundo que está na sala, saber o que está pensando, saber o que vai comprar quando sair daqui, saber quanto medicamento receitou o doutor quando foi embora da minha convenção. Acho que com relação ao presencial, a gente vai para outro lado, a gente vai para o lado da experiência. Por que que eu acho isso? Né? Agora, só para aportar a minha tese. Porque o Cauã Amorim, o blockchain, a Lígia com o metaverso, eles estão trazendo inovações para a gente que protegem o dado. Eu quero ser dono do meu dado e eu quero ser dono da minha privacidade. Então, acredito que um dia o público vai para um evento sem revelar a sua identidade. Se hoje eu tenho um registration e um credenciamento aqui baseado no blockchain, você só sabe quem eu sou se eu apertar sua mão e disser, meu nome é Ney Neto. E o blockchain te oferece isso, o metaverso te oferece essa possibilidade de anonimato, de privacidade dos dados. Então, eu acredito pessoalmente, né, como eu fiz o disclaimer, é a minha opinião, que o mundo do marketing experiencial vai muito mais para o convívio, experiência, do que para essa loucura de coletar dados, que vai ficar mais nas disciplinas do e-commerce, da inteligência artificial, das redes, do digital. Você é o terror do gestor de marketing. Eles ficaram tristes agora. E escutem um pouco dos Cauãs Amorins que tem por aí, dos Neys que tem por aí, essas vozes que clamam no deserto aí, porque são early adopters que estão olhando essa questão do dado com a ótica do Big Dilemma. O Big Dilemma do mundo é o que vão fazer com o meu dado? Por que ninguém que é de metaverso de verdade, blockchain, como a gente que já fala de metaverso há 5 anos, é muito simpático com o meta do Facebook? Porque o Facebook vive de vender o seu dado, vende de vender publicidade com o seu dado. Então, ele é um metaverso não privado. Então, assim, eu acho que eventos presenciais vão para a experiência humana, convívio. O ROI do evento presencial é eu fazer networking com você para depois visitar você na sua empresa e vender meu produto. Não é eu aqui sair com uma lista de 50 leads para depois eu fazer as ligações e ter 5% de conversão. Isso aí o e-commerce faz muito melhor. O presencial é onde a gente desenvolve empatia, rapport, convívio, build trust. E eu acho que é para aí que vai. Então... E você, Ale, conta pra gente para onde você está indo aí. Então, eu concordo, mas tentando trazer um pouco mais de contexto, antes de trazer um pouco mais de contexto, falar como eu estou feliz de estar num palco tendo essa discussão aqui em novembro de 2021, porque é isso, né? Agora isso está começando a ser cada vez mais forte lá fora, digamos assim, que é como se fosse a próxima fronteira da internet, que é o que eles estão chamando de Web 3, em oposição à Web 2, que é a que a gente está hoje. Onde a Web 2 ela é formada por grandes conglomerados, FANGs, que dominam, que têm os nossos dados e meio que fazem o que ele quiser com eles. Enquanto na Web 3 os nossos dados são nossos, a gente tem uma espécie de identidade digital feita em cima de um blockchain, hoje em sua maioria Ethereum, e esse domínio, essa identidade digital, a gente vincula o que a gente quiser ou não quiser com ela, e os nossos dados e a nossa, por exemplo, produção de conteúdo é nossa, não necessariamente tendo que haver, por exemplo, um intermediário, e aí muito bem o que você falou, que sim, é terror de, sei lá, produtores, de gestores de marketing, por exemplo. Então, assim, mas está cada vez mais se tornando uma realidade. Eu acho que, como a Lígia disse muito bem, não é que essas coisas vão ser mainstream amanhã ou no primeiro semestre do ano que vem, mas é onde muitas pessoas muito inteligentes, por assim dizer, já acreditam que o mundo está andando. E se isso for de fato uma verdade, muita coisa vai mudar, inclusive nesse conceito de dados. Os nossos dados e a posse deles, o controle deles, mesmo no ambiente digital, no ambiente online, eles serão nossos. Então, o que vai ser feito deles, o que pode ser feito deles, e muito além de uma LGPD, de uma GDPR da vida, que só regula e controla. Lá não, eles literalmente são nossos através de um hash, né, de um código, e a gente controla isso. E hoje, a gente falando isso aqui hoje, parece muito viajado e muito futurista, mas
tendendo a ser uma realidade para todos nós e nossos pais, não muito distante daqui. Então, sim, se a gente está falando de 2027, 2030, é isso que eu acredito, mas recapitulando o que a gente falou antes, tem um longo caminho para chegar lá e depende de todos nós, sabe? Depende da gente fazer um bom trabalho, depende da gente simplificar, depende da gente ser transparente, comunicar de uma forma simples e eficiente. Então, é um pouquinho disso que eu acredito. Acho que a gente viajou demais, não sei quem pensou chamar eu e o Ney para o mesmo, mas assim, mas eu acho que é um pouco disso e brigadíssimo. Não, mas alguém aqui ainda gosta de preencher um formulário de inscrição gigante para participar de um evento? Quem gosta? Ah, não, só para saber, porque se essa internet 3 funciona, com 2 cliques na sua carteira de blockchain, você está inscrito para o evento. O terror do marketing, mas tudo bem. Pessoal, muito obrigado aos palestrantes. Eu tinha mais uma pergunta para o Alê, eu vou fazer a pergunta, mas ele não vai responder. Ele vai responder lá no coquetel, então quem quiser saber a resposta, bate um papo com a gente lá. Eu queria muito saber como que a Events vai entrar nos metaversos. Ou seja, será que os metaversos vão querer te engolir? Ou você vai embarcar a tua tecnologia dentro dos metaversos para que os eventos aconteçam? Mas, enfim, eu tenho uma curiosidade aqui de entender como que você vai se relacionar, ou você vai fazer o seu metaverso. Enfim, tem uma série de caminhos aqui. Estou curioso, mas a gente fala sobre isso no coquetel. Turma, mais uma vez, Valeu, obrigado. pessoal. Obrigado. E a gente continua esse papo lá no coquetel.